O gigante da colina acordou, meu amigo. O respeito voltou. Ponto. Vasco da Gama amassa o Santos, botou o Neymar pra naná e, ó, meteu 6-0 no Morumbi, a nossa segunda casa. Tudo voltou ao normal. Verdão volta a vencer Botafogo e consolida nova fase na temporada. E tudo sobre a vitória do Mengão no Beira-Rio e a derrota do Timão na Arena. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Vai Se Me Abraça. Vasco da Gama. Eu só tenho uma pergunta pra vocês. Só tenho uma pergunta, Pedrinho. Vocês estão bem ou não estão? Vocês estão bem ou não estão? Ó, um abraço pro meu amigo Dado e pra todos os santistas deste planeta. O Dado é santista. Ontem os caras tiraram gente... Ô, Pedrinho, ontem fizeram uma mesa branca, tiraram gente de tudo que é lado, do cemitério. O que apareceu de santista ontem no Morumbi é sacanagem, hein? Meu Deus, eu não sabia que tinha tanto santista nesse planeta aí. Mas, ó, o maior público do Santos há 22 anos, hein? Desde a final da Libertadores de 2003, o Santos não colocava tanto torcedor no estádio, mais de 50 mil pessoas. Veio santista de tudo que é lado, pra ver o time ser humilhado pelo Vasco da Gama. Foi um amasso, um passeio, o Neymar chorou, o Hexa que o Neymar tanto quer. Aí o Hexa que o Neymar tanto queria, aí, ó, 6 gols, ó, 6 tacas pra cima do Neymar. A gente vai falar muito do Kleber Xavier, a gente já tinha falado aqui, né? Não era treinador pro Santos. O Santos do G8, o Santos que ia brigar por vaga na Libertadores, esse Santos maravilhoso, que tem um time entrosado, que bateu o Flamengo na Vila Belmiro e jogou muito bem. Meus amigos, eu vou te falar um negócio, a gente vai falar muito do Santos, mas, pra começar, só exaltar essa vitória. Eu não me lembro, a última vez que o Vasco fez 6 gols no Brasileirão foi em 2008. Meu irmão, você não lembra nem a última vez, e você lembra o que aconteceu, né? Meu irmão, você não lembra nem qual foi a última vitória do Vasco, quanto mais por 6 gols. Fez 6 gols, a diferença de 6 gols, né? Acho que foi 7-1 que o Vasco fez, salvo engano, foi em 2000, sei lá quanto. Eu não me lembro quando o Vasco fez 6 gols. O que aconteceu em 2008, mano, quando meteu 6-0. Eu não vou contar. O Vasco caiu, esse rapaziada, ano é diferente. pra quem não sabe. Esse ano vai ser diferente. Eu não sabia dessa informação. E detalhe, tinha até ficado feliz com a vitória do Vasco. Mas você é tão insuportável que você começa a ouvir assim, você já vai ficando puto já, que o Vasco ganhou. Aí você já começa a torcer contra naturalmente. Isso mostra o quão amigo você não é. Essa que é a verdade, Porque não adianta vestir camisa do Vasco aí, colocar aí, jogar futebol com a camisa do Vasco que você tem, colocar União Sinistra, essas coisas que não servem de nada, essa União Sinistra, diga-se de passagem. A gente bate, o resto apoia. Essa que é a União Sinistra. O negócio é o seguinte, 2000, eu me lembro de 2000, o que aconteceu no Parque Antártica também. Nossa, o negócio é o seguinte, caralho, Pedrinho. O cara tá desenterrando essa, velho. O Vasco não deve ganhar do Palmeiras já faz uns 30 anos. Fala. Pedrinho, que vitória espetacular. Ó, uma coisa tem que ser dita, tá? Se fosse qualquer outro time, se fosse o Cruzeiro, se fosse o Palmeiras, se fosse qualquer um, tinha que comemorar muito. Não é todo dia que nenhum time, nem mesmo os principais, marcam 6 gols, fazem 6-0. A terceira maior goleada da história do Brasileirão por um visitante. Salvo engano, a maior foi do Cruzeiro, Pedrinho. 7-0 no Bahia. Esse mesmo. 2003, 7-0. Então, cara, tem que comemorar muito, velho. Teve um outro que tomou de 7-1, não sei quem foi. Eu não me lembro se foi. Não vou me lembrar agora qual foi o confronto. Não. Mas tem que comemorar muito. 7 vitória espetacular. O Puma ainda perdeu o gol ali. Não, o Brasão bateu nela, que foi na travessão, né? Mano, ainda pegou. Esse é um gol de tic-tac. Ia ser lindo. De Barcelona. Mais um, né? Mais um. Que vitória, meus amigos. Eu não sei nem como reagir, Pedrinho. Eu não tô acostumado com isso. Tá louco, nem eu. Cara, se você vê mano, na hora que você vê Vasco 6, o outro time 0, você fala assim, eu devo estar sonhando acordado. Esse que é... Não, ô Pedrinho, agora... Ultimamente não combina, né? Vamos ser sinceros. Não orna. Pedrinho, agora imagina a cabeça desse cara, mano. Imagina a cabeça desse cara. Esse maluco, ele podia ser o cara mais feliz do mundo hoje.
Só que ele torce pra 2 times, mano. E o time dele apanhou. Então, ele tá puto, triste, chorou o sábado inteiro, que ele ficou mandando mensagem lá no grupo, não deixou nem a gente ficar em paz, e ontem ficou feliz. Então, mano, ele não tá... Imagina como tá a cabeça desse cara hoje. Mano, se for olhar a história assim de acontecimentos e impacto no futebol, talvez o Vasco e o Santos é o maior time, não é o maior time, é o time que tem mais história pra contar, né? De tudo, de cagada, de história mesmo, de coisas boas que aconteceu. É um clássico tipo assim, mano, bem antigão, né? O cara não foi, velho. Um clássico extremamente tradicional, um jogaço desse. Pô, isso aí pra acontecer de novo, amigão, sei lá se acontece, essa é a verdade. E você não tava lá. Eu tô cogitando em sair daqui pra assistir Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil. Você que tá aí do lado, não assiste o jogo do Vasco, uma oportunidade dessa, é 10 minutos da sua casa, você não tem a capacidade de ir. Eu vou falar baixinho. Eu vou falar baixinho pra ninguém ficar bravo. Ele nunca foi num jogo do Vasco. Gente, ele nunca foi num jogo do Vasco. Vou repetir pela 3ª vez, hein, pra não passar batido. Ele nunca foi num jogo do Vasco. E eu acho que eu já assisti jogo do Vasco já. Porra, eu já fui nos 10 jogos do Vasco. Acabou? Quantos jogos do Corinthians já foi? Não vamos lembrar de cabeça. Mano, você acredita? Fala a verdade, moleque. Não vai lembrar de cabeça o cacete. Não passou de 10. Mano, você não acredita? Teve uma vez que eu fui... Calma aí, na arena você foi em quanto? Sem contar pra Caimbu. Na arena dá pra lembrar. Quer ver? Eu vou achar aqui agora. Mano, o Pedrinho deve ter ido umas 5 vezes na arena. Se eu não tô maluco. Eu lembro, ele já me contou essa porra. Mano, você acredita que teve uma vez que eu fui 21 de maio, não sei de qual ano, aniversário meu, eu tive a brilhante ideia de passar meu aniversário no Mineirão. Cruzeiro e Corinthians, pô, lá, Mineirão antigo, lá fora já rolou a pancadaria, aquele negócio. Bom, fui no Mineirão. 5-0 Corinthians, 3 gols do Finazzi. Nossa, do Finazzi? 3 gols do Finazzi, meu Deus do céu. Meu Deus, o ano que passar o ano aqui agora. Pode ser. O Finazzi talvez tenha sido, se não o pior, um dos piores atacantes da história do Corinthians. Mano, ele não foi o pior, nem a pau. Tá maluco, o Finazzi era ele era melhor que o Gustavo, por exemplo. O Gustavo, muita gente coloca ele como o pior, né? Melhor que o Casim. Mas o Casim não era titular, né? O Casim era reserva lá. O Casim veio na graça, né? Foi a brincadeira. Essa que é a verdade. Mas, ó, o negócio é o seguinte, independente aí de tiração de sarro de vocês, enfim, 6-0, um amasso. Isso vai mudar, pra deixar bem claro já desde o início, isso muda alguma coisa no ano do Vasco? Não, o Vasco vai continuar brigando pra não cair, não muda nada, a história continua a mesma. Mas, pô, não dá pra não ficar extremamente feliz com uma atuação dessa, com um jogo desse. Por sinal, eu postei até ontem, não sei se vocês viram, né? Leão de story, né? Coloquei a legenda. Por sinal, a torcida do Vasco tá bem feliz com você, tá? Mandar um abraço. A torcida do Vasco tá lá nos comentários, muito feliz com o vídeo que você fez. Mano, coloquei lá. Vamos lá, o vídeo que eu fiz. Porra, o Santos tomou 6-0 em casa. Eu fiz um vídeo voltado pro Santos. Por motivos óbvios. O Santos tomou 6-0 em casa. Mano, uma das maiores humilhações da história. E aí os caras tão achando que eu sou santista. Mas assim, é uma burrice sem tamanho, né? Pô, não sei nem por onde começar. Mas calma, tô preparando um vídeo do Vasco pra hoje. Bom, você vai fazer em minha homenagem? Vai botar em homenagem a Zamboni? Eu te marco lá na legenda. Boa, fechou. O negócio é o seguinte, coloquei lá que é a nossa casa desde 89, né? E aí o Russo, mandar um abraço pro Russo, parceiro, ainda comentou assim, pô, você precisa decidir a casa do Corinthians ou a do Vasco. Meu amigo, é a casa dos dois, é o salão de festa de Felipe Zamboni. O Corinthians vai lá e passeia, o Vasco vai lá e passeia, meu amigo. Então, o Morumbi, o Vasco tinha que jogar mais vezes, muito mais vezes no Morumbi, que ele adora, que ganha lá, é contra o São Paulo, ele mete taca, é contra o Santos, ele mete taca. Pode vir quem for, meu amigo. Se o Palmeiras quiser jogar no Morumbi, melhor pra gente também. Pô, que segunda-feira, Pedrinho. Irmão, eu tô caçando aqui o jogo do Cruzeiro e Corinthians, dos gols do Finazzi. Foi em 2007, eu tinha 10 anos. O ano que o Corinthians caiu. E eu vou te falar um negócio. Eu achei que tinha sido 5, mas aqui parece que foi... sei lá, mano. Eu não tô conseguindo achar direito, as informações muito ruins. Mas posso só falar o time do Corinthians rapidão? Felipe, Edson... Você gostou Felipe, Edson... Acho que foi 3-0. Felipe, Edson, Fábio Ferreira, Zelão, Betão, Marcelo Matos, Marcelo Oliveira, Rosinei, William, Everton Santos e Finazzi. Técnico, Paulo César Carpegiani. Foi o ano que caiu mesmo.
Esse Quem que era ano, o só pra técnico do Cruzeiro? contextualizar, né? Quem que era o técnico Só do pra Cruzeiro? Chuta. Chuta. Adilson. Eu não Puta, gosto Adilson deles. Batista. Dorival Júnior. Nossa, já existia já, Dorival? Ó, só pra contextualizar, né? Corinthians, quando caiu em 2007, ele não fez o começo da campanha é minimamente ok. O problema é que o William sai do time, né? Vai embora, é vendido. E aí o Corinthians tem toda uma questão política também por trás. O do Alibi cai, enfim, muito parecido com o que tá acontecendo esse ano. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas, queria que, pra gente começar o programa, eu acho que tem que falar do Vasco, tudo isso, mas o ponto mesmo é o Santos. Kleber Xavier demitido. A gente já tinha comentado aqui, já tinha cantado a bola. Não era treinador pro Santos, um cara inexperiente. O Santos tá numa fase onde precisa naturalmente de alguém que tenha experiência com o jogador, experiência, rodagem mesmo. E, cara, ontem me chamou muito a atenção, além da desorganização, que isso eu acho que é normal, o time do Santos é extremamente limitado. O Santos teve oportunidade de abrir o placar ou até mesmo empatar no primeiro tempo. O Guilherme perde um gol, gente, inacreditável. No segundo tempo, acho que tava 1-0 ainda. O Guilherme perdeu um gol inacreditável. E volto a dizer, o time do Santos é pra não cair. E o que me chamou a atenção, e eu queria começar por você, Pedrinho, pra gente começar a falar, é o Neymar. Não é nem o choro, é a declaração dele. Pô, ali você não pode nem discutir se ele foi verdadeiro, se ele não foi. Ele colocou tudo pra fora, falou, a gente foi uma merda. Essa que é a verdade, desculpa o palavreado, mas foi as palavras dele. E a sensação que passou, que ele transpareceu ontem é de tipo, meu, eu tô cansado disso aqui, porque ele se esforça, e o time é horroroso. E ele tá num buraco, que a gente já falou várias vezes aqui. Ele se enfiou no buraco, que agora ele não tem nem como sair. Ele vai ter que rezar, vai ter que jogar muito, e vai ter que rezar pros jogadores, pros companheiros dele, que são um lixo, jogarem muito pro time não cair. Porque pra ele, vai ser horrível pra história dele cair com o Santos. Então, é a maior derrota da história dele, né? Ele não tava no 7-1, toma de 6, acho que tinha sido do Santos, né? De 4-0, e contra o PSG. Pô, pra carreira dele é uma mancha, assim, né? Não tem como. Pô, uma goleada de 6-0 do Vasco cabia mais, assim, parecia um profissional contra o Sub-15. Eu acho que quando ele saiu de campo, acho que ele fez bem de não falar, né? Eu até coloquei no meu post, assim, que acho que o choro genuíno dele foi a melhor resposta. E, pô, você vê um cara da grandeza do Neymar, que já ganhou tudo, e mais um pouco, chorar daquele jeito ali, você vê que o cara realmente tá sentido, né? É humilhante, cara. Foi humilhante pra ele, não só pra ele, pra toda a equipe do Santos, pra história do Santos, mas pra ele também muito humilhante. Mas, cara, é o que eu falo, foi ano retrasado? Acho que foi ano retrasado. O Santos tomou uma goleada do Inter, não é? E caiu. Então ele caiu, mas 7-1, né? Foi 7-1 no Beira-Rio. No dia que eu tava no Tardezinha, não parava de subir notificação lá, gol do Inter. Então, só que o que acontece? O Inter dá essa goleada no Santos, só que o Santos consegue emendar uma vitória, uma sequência de 4 ou 5 vitórias. E aí na última rodada, no final do campeonato, aí fica negócio, Bahia, Santos cai, fica aquela mexida. Então, assim, o negócio brasileiro por mais que tomou de 6 ou perdeu de 1, no final das contas são 3 pontos. Moralmente é muito ruim, mas a gente já viu que o Santos já tomou uma goleada dessa e conseguiu emendar uma sequência de vitórias. Então, igual eu falo, eu acho que tem outros times também, tem muito time que vai brigar para cair. Então, eu acho que não é só o Santos. Eu acho que, pô, Juventude tomou várias, né? Tomou do Flamengo, acho que tomou do Cruzeiro também. O Grêmio tá na briga, que ganhou fora de casa do Atlético ontem, improvável, todo mundo que errou o palpite. Você tem Vitória brigando, tava ganhando de 2-0, tomou um empate do Juventude em casa. O Vasco e Corinthians, talvez. Então, assim, eu acho que é muita gente para pouca vaga. Então, assim, tomou essa goleada, dá uma caída na moral, mas, pô, ou você dá aquela chacoalhada no elenco, porque eu acho que se fazer um raio-x, eu até acho que o time do Santos é melhor que o do Vasco, tá? Puta, tenho minhas dúvidas. Talvez fique empatado. Então, tipo assim, era muito improvável esse placar ontem, mas, pô, igual eu falei, eu acho que não caiu, pô, vai cair por causa disso, não. Acho que, igual eu falei, entendeu? Dá pra recuperar, porque no final das contas são só 3 pontos. Se eu perdeu de 6 ou perdeu de 1, entendeu? Eu acho que assim,
o time o elenco do Santos é muito ruim? É, mano. Dá pra trocar 25 caras? Não dá. Então troca o técnico. E mais, nem é tão ruim quanto o Kleber Xavier faz parecer que é ruim. Essa que é a realidade também. Isso que você falou, Pedrinho. Porra. Mas o time do Santos tem uma maravilha, mas ele é 6 vezes pior que o time do Vasco? Não, muito longe disso. O negócio é muito mais equilibrado do que distante um de outro. Só que, mano, você vê um time que é bem treinado e você vê um time que é um catado. Acho que a instrução do Santos é pega a bola e olha pro Neymar. Pega a bola e olha pro Neymar. E assim, ele nem fez um grande jogo ontem, né? Mas ele deixou o Guilherme 2 vezes na cara do gol. E aí, beleza, vamos discutir se ele foi bem ou se ele foi mal dentro do jogo, se ele podia dar mais intensidade, se ele podia receber melhor, resolver mais e tal. Tudo isso eu acho que tá no pacote aí, beleza, faz parte. Eu só acho loucura botar ele no mesmo pacote dos caras lá, Marcelo Teixeira, tipo assim, que é da cobrança da galera, não dos santistas, do resto. Porque dos santistas ele vai ser cobrado também, porque ele é o capitão do time, mano. Ele é referência técnica, ele tem que ser cobrado. No final das contas, o santista tá pouco se ferrando quem é quem ontem, velho. O cara tá muito puto, mano. O cara saiu da casa dele pra ir pro Morumbi e tomou 6-0, velho. Ele não vai poupar ninguém, ele tá nem aí. E tá no direito dele. Agora, eu acho que a gente racionalmente tem que tirar um pouquinho ele do bolo, porque, porra, um dos maiores culpados, primeiro, o Marcelo Teixeira que montou esse time, que foi responsável e botou a comissão lá. Mas foi o Neymar que escolheu. Piorou, então, porque o presidente tá lá pra quê? O Neymar, eu tenho certeza que o Neymar sugeriu a comissão que já trabalhou com ele. Agora, basta o presidente falar assim, não, mano, mas e aí? O cara é o presidente também, foi mal. O cara tem que ter responsabilidade, não dá. Então, é hora do choque. Choque máximo, assim. Manda o técnico embora, afasta uns 2 ou 3 ali, pega uns caras que não estão afim, afasta, choque em todo mundo, pega pra exemplo e tenta virar a chave, porque senão vai ficar complicado. O que não dá, mano, pra entender é como o Santos ganha do Flamengo, do Cruzeiro fora de casa, do Flamengo em casa, e perde do Vasco de 6-0, né? É isso que quando eu falo da competitividade do Brasileirão, é isso, velho. É loucura. O Cruzeiro perde, o Santos ganha do Flamengo. Pô, vou dar exemplos assim, o Cruzeiro... O Corinthians perde pro Bahia em casa. O Bahia ganha do Palmeiras em casa. Perde pro Cruzeiro de 3-0. O Cruzeiro perde pro Ceará dentro de casa e o Corinthians ganha... Já fechou. Os caras fizeram um carrossel desse aí, fechou, né? Já teve a roda gigante fechada. Do Brasileirão, em 20 rodadas. O Canedo fez. O Flamengo ganha do Chelsea ganha do Palmeiras. É tipo igual aconteceu no Mundial que eles fizeram? Eu vou te falar aqui. Então, assim... Aqui, ó. Palmeiras ganhou do Botafogo ganhou do Fortaleza ganhou do Juventude ganhou do Ceará, Red Bull Bragantino... Juventude ganhou do Fortaleza, Ceará ganhou do Juventude, Red Bull Bragantino ganhou do Ceará, Mirassol ganhou do Red Bull Bragantino, São Paulo... não, tá ao contrário. Calma aí. Enrolado, menino. Eu me perdi aqui, rapaziada, foi mal. Tá, já entendi. O Bahia ganhou do Palmeiras, o Palmeiras ganhou do Botafogo, o Botafogo ganhou do Fortaleza, o Fortaleza ganhou do Juventude, o Juventude ganhou do Ceará, o Ceará ganhou do Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino ganhou do Mirassol ganhou do São Paulo ganhou do Vitória ganhou do Vasco ganhou do Sport ganhou do Grêmio ganhou do Santos ganhou do Atlético Mineiro ganhou do Fluminense ganhou do Corinthians ganhou do Inter ganhou do Cruzeiro ganhou do Flamengo ganhou do Bahia. É a volta do primeiro turno. Então, é loucura, mano. Aí você fica perguntando, o Kleber Xavier o treinador que o Santos ganhou de Cruzeiro e Flamengo, ou é o cara que tomou de 6 e perdeu outros jogos? E você para pra ver, contra o Cruzeiro, o Santos não jogou bem. Mano, o jogo que o Santos joga bem é o jogo contra o Flamengo, velho. Exato. Então, porque você fica... Quem que é o técnico? Qual dos dois? E você vê que realmente você tá muito mais inclinado pro cara que tomou de 6 hoje, velho. E outra coisa, você vê a postura do cara dentro, ali na beira do campo, velho. Pô, você é um treinador meu, eu fico louco, velho. O cara tomando de 4, 5, 6, você vê que o cara não consegue achar solução, você vê que o cara não... Parece que o cara, não sei, velho, o cara não tá puto, o cara não tá louco, o cara não tá... Mano, o Diniz ganha de 6-0, tava xingando todo mundo, pô. Verdade. O Vasco quase toma um gol, né? Ali... O Diniz dando dura, mandando, xingando, daquele jeito puto dele, ganha de 6. Eu falei, que isso, velho, olha o Diniz. Só pra fechar o Santos, qual treinador vocês trariam pro restante da temporada? Tem que ver se o Vojvoda vai querer pegar essa barca, né? Mas acho que seria o Vojvoda, não? A torcida pediu o Sampaoli. Então, o Sampaoli
olhar onde ele vai, ele é um cara que ele exige reforços, né? Tanto é que tem vários memes, 4 reforços e tal. Então ele chega no Atlético e contrata um monte de gente. Ele chega no Flamengo, pô, contrata um monte de gente. O Santos não tem esse dinheiro para contratar. E já contratou, né, nessa janela. Então, assim, contratou o Mike, entre outros jogadores. Então, assim, o time é bem limitado. Você acha que ele vai querer pegar essa barca? E fora que ele é um cara difícil de mexida, né? É um cara bem egocêntrico, assim, e tal. Não sei se para esse ambiente caótico do Santos, se ele seria a melhor opção, que ele pode atrapalhar. Ainda mais com o Neymar, né? Ainda mais com o Neymar. Eu não sei se o Neymar teria paciência com... O São Paulo é um dos caras mais malas que eu já vi no futebol. Não, ele é um cara insuportável mesmo, de tipo assim, de pedir gente do Santos para não ficar no vestiário, porque ele fala que os caras vão vazar a escalação. Só que eu já vi vários times do São Paulo jogar, velho. O time do Atlético jogou muita bola. O time do Atlético na mão do São Paulo jogou bola pra caramba. O time do Santos jogou. O São Paulo, acho que isso foi dito até pelo Felipe Luiz. O São Paulo, quando ele sai do Flamengo, o time do Flamengo começa a engrenar. E aí, tanto fisicamente, ele fala que, pô, o cara que dá um murro no Pedro, ele fala que é um dos caras mais absurdos que tem como preparador físico, assim. Então, realmente, o time dele joga bola. Só que, repito, um ambiente caótico, igual o do Santos hoje, que precisa de paz, ele é um cara zero paz, né? Ele é um cara extremamente difícil, um cara de ego muito grande, e aí, pô, se não der certo com o Neymar, você já sabe, né? A briga que vai dar ali dentro. O cara perfeito era o Diniz. Não, eles falaram do Tite, né? Também. O nome Zero do Tite. chance. Que isso? Qual a chance do Tite aceitar o Santos? Eu vi que o nome do Tite está sendo sondado. Eu acho que o Tite não quer. Porque o Matheus vai ficar, né? Calma aí, o Tite ia chegar pra salvar a comissão dele, né? Porque é a comissão dele que tá lá. Então, o filho dele tá lá e tal. Cara, Vai ficar todo mundo, só vai embora o Kleber Xavier. Então, aí tem as opções, é o Vojvoda, aí você tem o Tite que saiu agora, que, pô, não sei, o Tite realmente eu não sei se seria uma boa. E você tem o Sampaoli, cara, É complicado, hein? que pica. Complicado. Que pica. Quer falar mais uma coisa? Pelo menos o Santos só joga o brasileiro. Então, Sim. você tem intervalo maior de Intervalos tempo dos longos. times. Sim, sem dúvida. Então, Sem dúvida. né? Eu não sei o que Tem essa vantagem. Você só tem uma coisa pra se concentrar e é isso. A meta é essa e vamos que vamos. Caião, mais alguma coisa ou podemos ir pro Palmeiras? Eu quero saber se o pessoal que assiste futebol olhando pro placar acha que o Vasco hoje é o melhor time do mundo. Porque nas últimas rodadas, todo mundo olhava pro placar, os caras não gostam de ver jogo, né? Olhava pro placar e falava assim, o Vasco é uma merda porque o Vasco vai cair e tudo mais. Porra, era nítida a evolução do time do Vasco. Era nítida o que o Vasco melhorou. Pô, melhorou pra meter 6-0 no Santos? Não, mas nitidamente é um time mais bem treinado. Mano, as últimas 4 derrotas do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco poderia ter vencido o jogo. E o começo dos jogos do Vasco, principalmente, eram bons. Você, Zambolino, já chegou aqui a falar que o Vasco no primeiro tempo jogava muito bem e que se os primeiros tempos do Vasco fossem o jogo inteiro, o Vasco estaria lá em cima e que se fosse o segundo tempo, lá embaixo, estaria lá embaixo. Porque o trabalho do Diniz, ele é bom no Vasco, mano. Ele não consegue fazer milagre com o material humano que ele tem, mas ele melhorou o time do Vasco. O Vasco é nitidamente um time bem treinado. O Vasco é um time nitidamente que sabe o que quer com a bola. A evolução, a melhora que teve o Ryan desde a chegada do Diniz é uma coisa impressionante. O Tietê e o Jair tem que ser a dupla de meio de campo, mano. Tem que ser a dupla do Vasco pra jogar. Eu sei que muito torcedor do Vasco fica puto com o Jair e tudo mais, mas ele é importante também na saída de bola. Ele é importante. E outra, a partida que o Felipe Coutinho fez ontem no Morumbi, você pode enquadrar, de verdade. Porque ele acabou com o jogo. Ele jogou muito. E é isso que o Vascaíno espera dele. Se o Felipe Coutinho tiver mais atuações como essa que ele teve ontem no Morumbi, pode ligar pro Ancelotti, manda convocar. Porque ele joga pra cacete. O Felipe Coutinho joga muito, meu irmão. Muito, muito, muito. Mas ele precisa ter mais atuações de impacto no resultado do jogo como teve ontem. Ele é o cara desse time. Ele precisa ser o cara desse time. E foi interessante demais ver o Vasco sem Verratti, né? Muito mais um jogo pelo chão do que um jogo pelo alto. Os caras olham pra cara do Verratti e chutam bola pra área. Não tinha o Verratti ontem, o Vasco tocou. Então,
torcida vem pedindo muito, tá? A torcida vem pedindo, desculpa te cortar, a torcida vem pedindo muito pro Verratti ser banco, e eu quero ver qual vai ser a postura do Diniz agora. Eu tenho certeza que o Diniz vai saber administrar isso, mas se é um Verratti, mano, toque, bola no chão e vai jogando, e sai e aparece. Só que ao mesmo tempo o Verratti é um cara que te entrega 40 gols no ano, né? Então não tem como você abrir mão desse cara. Mas o time ontem do Vasco, mano, deu gosto de ver, jogou muita bola. A recuperação do David, assim, pra uma cirurgia de joelho é uma coisa impressionante, mano. A forma física como ele voltou e tal, ele nunca vai ser um brilhante jogador, né? Nunca vai ser. Mas, porra, ele voltou da mesma maneira quando ele machucou. Então, acho que deu uma esperança pro torcedor vascaíno, né? Acho que é a semana pro torcedor vascaíno ficar tranquilo, assim, dar uma relaxada, ficar feliz. E aí, o Vasco tem 19 pontos, tá? 19 pontos. O seu Corinthians, o Zambolino, tem 22. A gente já vai falar disso. 2 jogos a mais. 2 jogos a mais. A gente já vai falar disso. Ó, pra encerrar, então, melhor semana do Vascaíno em, sei lá, anos e anos. E só porque você tocou no nome dele, diretor, vamos pro Palmeiras pra falar da vitória grandiosa do Palmeiras lá no Newton Santos com essa trilha aqui, meus amigos. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Em campo 30, soco, bota o homem pra correr. Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD. Olha quem tá passando. Olha quem tá passando. A tropa do DVD. Roda a vinheta aí, diretor. Bom, Caio, agora o momento é seu. Vai, vitória 1-0 pra cima do Botafogo. Felipe Anderson, quem diria, hein? Quem diria? Surgiu do nada. Felipe Anderson não tava nem jogando direito. Mas enfim, surgiu do nada. Baita vitória do Palmeiras no Newton Santos. E Pedrinho, aquela coisa muito louca. Palmeiras vive a crise. Bastou 2 jogos, uma goleada na Libertadores e uma grande vitória no Brasileirão contra um baita adversário fora de casa, que o clima muda completamente. O Botafogo entrou com o time reserva. Problema dos caras que não tiveram competência pra matar o confronto no primeiro jogo. Simples assim, jogando em casa. Aí tem que poupar mesmo, porque vai subir pra jogar lá em cima da montanha. Agora, o jogo de ontem, resultado muito importante, intensidade do time muito importante, mas tecnicamente foi abaixo. Errou demais, mano. Errou demais. Se tivesse caprichado ontem, era pra ter feito mais. Palmeiras errou demais em transição, que é um ponto muito forte. Podia ter matado o jogo. Mas assim, tem vários pontos positivos pra se destacar. Acho que a partida dos 2 volantes foi espetáculo, assim. Principalmente o Aníbal, pra mim, foi o melhor em campo. O Evangelista fez um jogaço. E o Felipe Anderson, porra, que fez um golaço, mano. Um golaço. Eu peço Felipe Anderson no time titular. Acho que ele vai ser, né? Depois da lesão que ele teve, ele vai voltar a ser titular por esse lado esquerdo. Ele é um cara muito importante. A galera fica brava falando que ele volta pra marcar lateral, mas, porra, futebol é isso, não tem o que fazer, ele tem que voltar mesmo. E chegou lá na frente pra fazer um golaço. Palmeiras sofreu pouquíssimo, tá? O Everton, é verdade, fez um milagre no começo do jogo, mas o Palmeiras sofreu pouquíssimo contra o Botafogo. E eu fiquei contagiado pela vontade dos caras do Botafogo de querer atacar no final do jogo. Assustou. Cara, o primeiro tempo foi uma coisa pavorosa. Eu pensei sinceramente em desligar e fazer outra coisa. Eu só não fiz isso pelo compromisso que eu tenho com o podcast. Foi uma coisa tenebrosa. Assim, papo dos caras trupicar na bola e não conseguir acertar 3 passes. Mas foi feio, foi ruim de assistir. E assim, é o que eu falo do Palmeiras, né? O Palmeiras ganha a todo custo. O Botafogo, as 2 chances claras de gol foi do Botafogo. Uma o Everton fez um milagre, foi a única jogada que deu certo, trocaram 4 passes dignos, e aí ele errou. E o outro foi daquele Matheus Pontes, esqueci o nome dele. Matheus Ponte. Que, cara, ele, em vez de só tocar pro meio, que o Marlon Freitas estava entrando, só ele e o gol, ou senão ele podia chutar pro gol também. Foi uma chance clara. Ele chutou pra fora. Esse cara errou tudo que ele tentou. Essas foram as 2 chances. Não sei se você lembra desse lance também. O Marlon Freitas ficou louco. E aí eu falei, esse é o... Que sair gol do Palmeiras é questão de tempos. Eu falei, esse é o jogo que o Palmeiras gosta. O time errando. Vai ali, o Felipe Anderson faz um golaço. Um drible de corpo, ele acaba com o Barbosa e faz um golaço. E aí depois ele, só ficou controlando ali. E, enfim, o Palmeiras sabe sofrer também. 3 pontos preciosos. Mas o Botafogo teve 2 chances claras de abrir o placar no primeiro tempo. Tecnicamente muito abaixo. Achei o jogo ruim. Mas o Palmeiras foi lá, 3
pontos, já passou o Cruzeiro já com jogo, vai ficar com 2 jogos a menos depois que tá com um jogo a menos, né? Se o Cruzeiro ganhar, volta ao normal. E é isso, o Palmeiras teve seu momento de crise aí e já tá em segundo no Brasileiro já com um jogo a menos. Então, assim, é impressionante. Ninguém sabe sofrer, vou corrigir, ninguém sabe passar por uma crise tão bem quanto o Palmeiras no futebol brasileiro. E não tem comparação, hein? Nenhum outro time. Palmeiras, ele consegue viver um momento extremamente delicado e mudar a chave em muito pouco tempo. Por isso que o Palmeiras é o time mais difícil de se bater. Porque é um time, ô Pedrinho, que você... Não adianta enfiar a faca, você tem que rodar. Se você não girar, o Palmeiras vai continuar vivo. E o Palmeiras tá vivo, tá aí, ó. Tá vivo na Libertadores, tá vivo no Brasileirão, mesmo com crise, mesmo com torcida xingando isso e aquilo. Em uma semana, em 10 dias, tudo muda. Essa que é a verdade. E assim, cara, quando você tem um líder igual o Abel Ferreira, isso aí te dá uma confiança muito grande pro trabalho. O Abel Ferreira, desde que chega no Palmeiras, assim, aquela frase, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada, ele faz isso o tempo todo ano. Limões, sei lá. Enfim, ele faz isso a todo momento, ó. O Murilo já machucou ontem de novo, velho. Não machucou. Ah, mas saiu. Ah, não, mas ele saiu porque ele não ia aguentar jogar os 90. Aí o Paulinho machucado. Aí, sai Richard Rios, sai Estevão. E, ele sempre vai tentando arrumar umas maneiras. Aí coloca o Flaco, o Vitor Roque. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas ele sempre... esses títulos que ele tem com o Palmeiras foi muito, assim... Não foi títulos meio que dados com um elenco... Não é à toa, né? Não é igual o Flamengo. Esse elenco é pica mesmo, mano. Esse aí vai ganhar. Não tem o que fazer. Ele não, mano. Ele sempre vai, entendeu? Do jeito dele, vai indo, e aí vai sem reforço, o reforço machuca, ele vai trocando. Mano, teve 3 temporadas seguidas que o meio de campo dele se desfaz. Acho que todas as temporadas. A primeira é a época do Patrick de Paula, depois tem a época do Danilo. Aí, esses meio de campo tudo saiu. Felipe Melo, Danilo, Patrick de Paula, entre outros, Richard Rios. E vai perdendo. Ele sempre vai, entendeu? Manejando. Ele é muito foda, velho. Ele é brabo. Esse cara é foda. Nem é à toa que eu comprei os 2 livros dele, né? E lembrando, né? Daqui 2 semanas tem Corinthians e Palmeiras. Ele é foda. E pode ser um jogo que o Palmeiras vencendo, ele consolide muito essa reviravolta e que afunde o Corinthians numa crise. Então, é muito louco, mas independente de qualquer coisa desse jogo ou não, o Palmeiras, o clima já, pelo menos pra mim, Caio, o clima de fora, pra mim já mudou já. Só trazer um time um peruaninho aí na Libertadores que a gente atropela e as coisas voltam ao normal, né? Mas é isso que o Pedrinho falou, mano. Eu muitas vezes brigo com os caras e tal, tem uma parte da torcida do Palmeiras que até acho que é bom a troca de técnico, mas eu acho que o Abel encontra soluções, mano. Ele encontra soluções pro time jogar. E ele reinventa a escalação. Acho que o time do Palmeiras agora com 2 atacantes. Enfim, só tem uma coisa que tá me irritando muito, mano. Para de tirar o Vitor Roque, pelo amor de Deus, mano. O problema de você jogar com o Flaco e com o Vitor Roque é que você não tem um banco, né? Porque os dois estão em campo. Aí você tem que botar o Luigi. Se é pra botar o Luigi, não tira o Vitor Roque, mano. Caralho. Mas o Vitor Roque, ele só tá engatinhando. Então deixa o Vitor Roque engatinhando. Porque, meu irmão, o Luigi, ontem ele... característica? Ontem ele me deixou maluco. Me tirou do sério. Como que um moleque de 20 anos entra aos 30 do segundo tempo e acaba o jogo cansado? O cara tá andando no final do jogo, perde a bola, dando contra-ataque pro Botafogo. O cara com cãibra na frente dele. Ele não vai pra cima do cara. Aí, última jogada do jogo pra matar o jogo, ele tá acompanhando a bola pelo meio, ele não chega na bola. Nossa, aí é pra... Então, Abel, não tira o Vitor Roque, mano. Deixa ele jogar os 90 minutos. Não tem problema. Baita vitória do Palmeiras, tá? Diga-se de passagem, como o Pedrinho falou, não faz aquela grande partida, mas vai lá, vence, soma mais 3 pontos, bate num grande adversário. Pro palmeirense não tem como, né? Bater no Botafogo é muito bom. Rapidinho, é normal, né? Eu diria. Rapidinho, o Caio tava falando do Luigi, né? Que ele entra mais cansado quem tava jogando e tal. Tem 20 anos. Aí eu fui ver quantos anos que o Marquinhos do Cruzeiro tem. Eu nunca vi um ponta que vai pra cima nem nada. O cara tem 22 anos, velho. Tem condição não. O que tá acontecendo com essa geração, cara? Pelo amor de Deus. Os caras entram mortos, Zambolino. No ápice da testosterona, fala aí.
Tá pior que você, mano. Tá mais morto que você, pô. Eu não sei se pior que eu vão tá, mas tá complicado mesmo. Mas ó, vitória grandiosa do Palmeiras. Vamos falar agora do líder, então, que venceu, bateu o Inter no Beira-Rio 3-0. Diretor, roda a vinheta aí. Pedrinho, que amasso do Flamengo ontem, pelo amor de Deus. Eu pensei que ia ser empate, que ia ser um jogo xuxo. O Flamengo foi lá 3-0, bota uma pressão. Eu tô achando que o Roger vai cair quarta-feira. A gente discutiu isso, né? Uns tempos atrás aqui, que ia ser 3 jogos seguidos contra o Flamengo, que teria essa chance, e eu acho que vai cair também. Falando em Flamengo, me veio na cabeça apito amigo, me veio na cabeça o Vasco ontem. Cara, só pra voltar no Vasco rapidinho, aquela bola saiu, tá? E muito. Ela saiu, a gente não falou disso. Eu queria ter uma enquete aí, se desse pra fazer enquete, se a galera acha se a bola saiu ou não. Se não fosse isso, seria 5-0. Não seria, mano. Porque o jogo tava 0-0 nesse momento e isso condiciona o jogo. Nada mais justo se a gente faz enquete se a bola saiu ou não saiu. Na minha opinião, o Hugo Moura, aí já pra entrar na polêmica que a gente não foge, o Hugo Moura não deveria ter sido expulso, foi um amarelo bem justo, e a bola, cara, eu olhando pela câmera, acho que a bola saiu. A questão é que tem alguns vídeos, porque assim, a câmera que tá inclinada, ela dá a nítida impressão que saiu. Tem aquele jogo do Japão, né? Já viu? Então, é isso, é paralaxe, não dá pra saber, eu acho. É loucura. Agora, o Mike também não pode parar no lance. Um abraço pro Mike. Bom, enfim, a enquete de hoje é essa, se a bola saiu ou não saiu no lance do primeiro gol do Vasco, do Piton, que por sinal lembra muito o gol do Sorato em 89, tá? Mas voltando pro Flamengo, 3-0, um show do Pedro, hein? Ô Zambolino, vou ser bem sincero, velho. Eu tava assistindo esse jogo do Flamengo aí, eu até desanimei de assistir no comecinho já, eu fui secar o Flamengo, não deu nem tempo. Um amasso, né? Time do Inter, que é isso? Um catado, uma várzea danada. Bom, o titular já não tá dando, imagina o reserva. Aí você entra o time reserva você vê o time reserva do Flamengo? É brincadeira. O time reserva do Flamengo ia brigar com o titular, com o Palmeiras, com o Cruzeiro pra ver quem ia ser campeão, pô. Mas o Flamengo não poupou ontem, tá assim não, mano. O Arrascaeta jogou. Jogou todo mundo. O Pedro jogou. Não estão. Assim, é que o Flamengo, ó, vamos ver aqui, ó. Vou entrar aqui agora, vamos ver. Deixa eu lembrar todo mundo que tava. Rossi, Ayrton, banco. Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, banco. Banco titular. Você tá no. O Emerson Royal tá machucado? O Emerson Royal. Tá. Jorginho, o Saúl, que, é um cracaço de bola, mas, entre aspas, banco. Lino tá sem titular, Arrascaeta machucado, Luiz Araújo tem sido titular, Pedro, banco titular, assim. É porque ele tem muito. Ele dá uma rodagem, né? Ele, às vezes, vai Plato, titular, às vezes vai Bruno Henrique, Alexandre, aquele negócio. Mas, enfim, o jogo acabou com 12. Com 12 minutos, 2 gols do Pedro. Pedro tava precisando desses 2 gols, né? Eu acho ele um jogadoraço. Tava num jejumzinho aí. Fez 2 gols ontem, decidiu o jogo. Aí, colocou o jogo debaixo do braço. Aí entra o Plata vai, faz um gol. Ia tomar de 3-0. O Internacional vai fazer o gol só aos 92 minutos. Assim, deu dó do Internacional, né? Essa é a verdade. Foi esse jogo de Libertadores, cara. Eu tava até pensando, o confronto tá em aberto e tal. Mas você começa a ver o time do Inter jogar, e você vai vendo o time do Flamengo. Eu acho que não tem muito o que fazer, não. Vai perder o jogo também de volta. Muito. Pelo elenco que tem o Internacional, o Roger faz muito pouco. Muito pouco. Tem que cair. O Inter poupou geral ontem, né? Não foi ninguém. Poupou geralzão. Tirou totalmente o peso do jogo pra ele, né? Pro Flamengo o jogo era muito importante. Acho que o recado que fica pro Flamengo o Saúl deve ser o camisa 8 desse time. Não adianta você ter o Everton Araújo, não adianta você ter Alain, é o elo mais fraco do time titular, e você tem o Saúl no banco que consegue fazer o segundo homem. Então é Jorginho e Saúl a dupla de meio. Acabou. E o Flamengo resolveu muito rápido. O que foi, Zambolino, que você não gostou? Não, eu ia falar o que o Jorginho joga é sacanagem. Gente. Ele é muito bom, mano. E aí, mano, a finalização do Pedro no segundo gol também é absurdo. O Flamengo ganhou, líder do campeonato. O Flamengo vai brigar forte, tá? Mas eu acho que é completamente diferente o jogo de quarta-feira. Completamente. Cara, olha pra você ver. Uma coisa que geralmente não tem acontecido no jogo do Flamengo, que aconteceu ontem, é o Flamengo colocar pra dentro as chances que criou. Ontem, o Flamengo deu 16 chutes, mas foi 3 chutes no gol.
Então foi 100% de aproveitamento. 100%, é muito. Então, assim, ontem o Flamengo conseguiu converter as chances criadas, os chutes no gol. E aí, pô, sabe sofrer, né? Zaga muito boa, Léo Ortiz, Léo Pereira, os laterais muito fortes, a marcação, eu acho o goleiro muito bom, aí fica difícil. Com o time reserva ainda, nossa, foi muito fácil essa vitória ontem, muito fácil. Foi fácil demais. Baita vitória do Flamengo, hein? Uma baita vitória, consolida tudo que o Flamengo tem construído nesse Brasileirão e vai brigar muito forte, E aí, pra gente finalizar, eu quero falar aqui, depois o Caião comenta o que ele quiser, eu vou até pegar a escalação, faço questão aqui, porque, pô, hoje a gente teve muito assunto, eu até mandei no grupo pros meninos, que pra mim foi a melhor rodada do campeonato, teve muito jogo bom, a gente poderia falar do São Paulo aqui com 2-2, o goleiro entregando a paçoca, o São Paulo pegando o empate. Esse time do Sport já está rebaixado, tá? Já está, não precisa nem jogar o restante dos jogos. Já acabou, já tá rebaixado, já pode ir pra Série B já. Teve o jogo do Juventude, foi bom, o jogo do Grêmio foi um baita jogo, um golaço do Scarpa, mas que não adiantou nada. Esse Atlético Mineiro, eu vou te contar, hein? Talvez seja o maior cavalo paraguaio que existe, Caião, mais do que o Inter e que o Botafogo. Mas a gente tem que falar desse jogo, pelo menos rapidamente. Corinthians 1, Bahia 2. Eu vou pela escalação, porque eu acho que talvez me ajude a ser mais fácil. Hugo Souza. Vocês sabem aqui que eu gosto muito do Hugo, acho um bom goleiro, é um cara que tem uma identificação muito grande com a torcida do Corinthians e que, pô, supriu uma ausência, uma carência muito grande quando o Castro saiu e o Carlos Miguel também. Dito isso, ele não pode falhar e tomar um frango como ele tomou no primeiro gol. Ele não pode, ele tem que ser cobrado. Ele não pode tomar um gol daquele. O André Ramalho parou de jogar futebol. Se ele já jogava um pouquinho, não jogava muito, o André Ramalho parou de jogar futebol. Gustavo Henrique perde um gol inacreditável no segundo tempo. Inacreditável, não pode perder. Ranieri fez mais uma partida ok. Aí a gente chega nele, né? Mateuzinho, é um escândalo. Eu sei que eu não tô indo pela ordem cronológica dos fatos, do jogo, mas é um escândalo. O Corinthians fazer uma puta pressão, conseguiu um empate, depois de fucking 8 minutos da arbitragem conseguir. Eu não sei quão incompetentes um ser humano pode ser pra ter dificuldade de ver que o gol era legal. Mas, juro, é um negócio assim que é de você ficar maluco. A arbitragem brasileira é uma vergonha. Mas assim, num tamanho inacreditável. Os caras conseguiram demorar quase 10 minutos pra ver que a porra do gol. E aí eu peço desculpas pelos palavreados que eu vou, infelizmente, ter que falar, porque é o que merece todo mundo que envolve esse jogo, demorar tanto tempo pra ver que é um gol. Mas enfim, o Corinthians empata. E no nível que tava, na adrenalina que tava o time e a arena, o Corinthians ia virar o jogo. Mas aí o Mateuzinho faz a cagada de um pênalti ridículo. Que um jogador profissional que veste a camisa do Corinthians não pode fazer um pênalti daquele. Mas aí ele decidiu dar um carrinho maluco. O Martínez abandonou no primeiro gol, né? Não quis marcar, marcação Bluetooth. Não quis marcar, tomou um gol. Aí o Hugo Souza tomou o peru. O Bidon, na boa, o Bidon não joga o Bidon não joga as peladas, com todo respeito, tá, Caião? Entenda bem. O Bidon não joga os jogos, as peladas com você, seja no futsal ou seja no Danonite. Ele não joga. Se ele for jogar no Danonite, meu irmão, ele vai pro estacionamento, porque os caras vão dar um tranco nele, porque ele não tem físico nenhum, gente. Um moleque. O Pedrinho acabou de falar dos caras que não tem pique. Pelo amor de Deus, jogando de calça jeans, o Bidon. Não vem me dizer, é menino talentoso. Meu amigo, não joga nada. Não está jogando nada, o Bidon. Por sinal, aí entra o Rian depois, né? O Rian fica vendo Danonite, mas jogar bola ele não joga, né? Fica vendo o vídeo do Caio, mas jogar bola ele não quer jogar. Bidu, não tem nenhum comentário pra fazer. Garro, a torcida tá pegando muito no pé do Garro. O Garro tem que assumir mais responsabilidade, eu concordo. Mas o Garro também existe um problema, que é a questão do joelho dele, que ele comentou. E o Garro tem um ponto, né? A declaração dele é muito forte. Eu acho que até se deu pouco visibilidade pra declaração dele.
dele, onde ele fala que os jogadores tomam pancada, mas que a gente tem que torcer pro Corinthians mudar, não só o Corinthians como a direção. Então, nitidamente, ele já botou a conta na porra da direção. Não adianta vir e a cobrança vir só pra gente, porque a direção, que é uma bagunça, não tem nem presidente, vai ter eleição semana que vem, tem que mudar alguma coisa. E aí, pra gente fechar, né? Kaique e Guinegão. Sem comentários, Guinegão fez um belo gol. Ele fez um bom. Não vou pegar no pé. Eu só tenho que falar antes. Não sei se eu tenho que falar. Tem que falar de mais dois caras. Vitinho mostrou pra que veio. O Vitinho, ele fez a partida que é o Vitinho. Um nada. Se alguém me disser que o Vitinho foi bem na partida de sábado, juro, eu sou capaz de socar a parede. O Vitinho não acertou 3 passes, gente. O Vitinho é horroroso. O melhor lance do Vitinho foi ele dando um chapéu no Thales Magno. Que aí eu fecho com chave de ouro, né? O Thales teve 2 lances pra empatar o jogo. 2. E ele conseguiu perder os 2. Então, assim, o negócio é o seguinte: o Yuri só volta em novembro. O Memphis vai demorar mais um mês. O Garro tá com o joelho estourado. E o Carrijo não joga mais, ok? Os 4 principais jogadores, 3 estão machucados e 1 tá totalmente bichado. Ou o Corinthians acorda e vê que o negócio pode começar a esquentar, ou vai ter muito problema. O ano passado tinha a mesma pontuação, depois se salvou. O ano passado se salvou porque os caras chegaram, porque o Memphis chegou, porque um monte de jogador chegou, porque Carrijo chegou, porque Martinez chegou. Os caras chegaram no meio da temporada, no segundo turno, e fizeram a campanha que fizeram. E aí se salvou. Esse ano, ninguém chegou. O que chegou foi o Vitinho. Que o Vitinho e nada é a mesma coisa, porra. É a mesma coisa. Com todo o perdão à nossa querida audiência, a partida que o Corinthians fez sábado foi uma partida de merda. De merda. E esse time precisa... Tem que avisar que a porra do jogo contra o Palmeiras acabou. A classificação acabou. Acabou. Não adianta ficar vivendo no passado, no que aconteceu há 2 semanas. Acabou. Dane-se que passou do Palmeiras. Agora tem que acordar e tem que jogar como homem. Tem que jogar com vontade essa porra. Senão vai brigar pra não cair. É muito séria a situação do Corinthians. O Corinthians não tem presidente. O Corinthians não tem direção. O Corinthians não tem porra nenhuma. Tem um treinador que só... O Dorival, ele tem que agradecer aos céus que passou do Palmeiras. Porque estão passando um pano desgraçado pro trabalho patético que o Dorival vem fazendo no Corinthians. Uma vitória em 11 jogos no Brasileiro. Isso, se fosse outro treinador, já tava sendo expulso do Corinthians. Já tava sendo expulso. A classificação pro Palmeiras não pode mascarar a vergonha que o Corinthians tem feito nos últimos tempos. O Corinthians não tem jogado porra nenhuma. Um time vagabundo que quando foi contra o Palmeiras jogou que nem Corinthians, nos outros jogos tem passeado em campo. E outra coisa, esse time do Bahia é muito ruim, mas é muito ruim. É muito ruim. Esse Ronaldo é outro cara muito ruim. E os caras nem pra chutar a bola no gol, nem pra testar o goleiro. Tinha obrigação de ter vencido sábado. Não venceu. Agora, meu amigo, é alerta máximo. O Corinthians precisa. E outra coisa, a torcida me revolta, velho. Me revolta. Parece que tá tudo bem. Parece que tá tudo bem. Vamos acordar. O Corinthians não pode, nem por um caceta, pensar na possibilidade de ser rebaixado. Não pode. Não pode. O Corinthians tá todo ferrado. O Corinthians não tem presidente. O Corinthians não tem nada. Ninguém sabe quem manda naquela bagaça. Os principais jogadores são machucados. É o cenário de 2007. Então vamos acordar. E se o Dorival não quiser acordar, que traga um outro cara. Mas o Corinthians precisa acordar o quanto antes. Se a Copa do Brasil morrer, dane-se, ok, faz parte. Infelizmente, se não der pra seguir na Copa do Brasil, se não der pra conseguir lutar na Copa do Brasil, ok. Tem que acordar no Brasileirão. E antes que o Caio venha falar, que eu já sei que ele vai falar uma coisa, e eu não tenho vergonha nenhuma de assumir aqui, porque tava tudo bem há 1 semana, 2 semanas. Pois é, as coisas mudaram. Eu não imaginava que o time fosse passar essa vergonha que tem passado. O Corinthians precisa acordar. Se o Corinthians achar que tem Santos, que tem Vasco, que tem Grêmio, que tem Juventude, que tem Vitória, o Corinthians vai se ferrar, hein? Ô Zambolino, assim, eu nem acho que o Corinthians fez um jogo tão ruim como você falou aí. Acho que o segundo tempo foi pra empatar o jogo, mano. Merecia ter empatado. Agora, o que me preocupa mesmo é o time, velho. É um time ruim, o time do Corinthians. Você tira Memphis, você tira Yuri, você tira Carrijo. Porra, você é um time com Garro e com quem mais? Quem mais que vai ajudar ele ali? Fala pra mim. Corinthians Não tem ninguém. Não tem, mano. Não tem. Eu nem sei se tem muito que o Dorival fazer, velho.
Eu entendo o que você fala do trabalho e tudo mais, mas, mano, o elenco é muito fraco. O Corinthians tá no transfer ban, não dá pra trazer ninguém. Uma vitória em 11 jogos não dá pra aceitar, Canhão. Eu sei, não, e é bom o Corinthians abrir o olho mesmo, porque 22 pontos, a gente fala toda semana que o Grêmio é um dos piores times do campeonato, que o time do Grêmio é uma merda, que o time do Grêmio joga o pior futebol do país, que, mano, os caras vão cair de qualquer jeito. O Grêmio tá na frente do Corinthians com um jogo a menos. Que pena, né? Uma pena. É muito sério, Não, que pena. Você não vale nada, mas é muito sério a situação do Corinthians. A gente tinha muita coisa pra falar, a gente poderia até se estender, mas pô, o programa já foi longo, a gente falou de jogos que realmente foram mais importantes, vitória do Vasco, vitória do Palmeiras, enfim, teve a vitória do Flamengo, mas não podia deixar de passar porque, cara, é muito preocupante mesmo a situação que o Corinthians está vivendo. Segunda-feira que vem vai ter uma eleição, ninguém sabe quem vai ser o presidente, ninguém sabe se vai ter 2 candidaturas, se vai ter 4, candidato surgindo aí, prometendo 1 bilhão, agora, nem sei se você chegou a ver isso ou não, se vocês chegaram a ver isso, prometendo 1 bilhão de dólares. Eu vi, quero só ver. Não sei se era dólares ou reais, sei lá, o que porcaria que é o André Castro prometendo, que tem investidor aí, fundo, já vi isso, isso aí é mais velho do que andar pra trás, mas enfim, é muito preocupante, cara, é muito preocupante. Semana que vem, era tudo que eu queria, né? Vasco e Corinthians. Verdade. Era tudo que eu precisava. Os dois precisando vencer. E o Corinthians, se não abrir o olho, se não abrir o olho, vai entrar numa crise contra o Palmeiras. E aí, é aquilo, né? O Corinthians, o roteiro já tá feito. O Corinthians não vai vencer do Vasco, vai empatar, que seja. Vai chegar contra o Palmeiras numa puta pressão, e ou vence o Palmeiras e volta a embalar, ou perde e entra numa puta crise. Normalmente é assim, né? Normalmente tem que deixar tudo pra resolver contra o Palmeiras. Se resolve, ótimo, 1000 maravilhas. Se não resolve, o caos vem. É muito preocupante. É muito preocupante. Senhores, hoje tem Cruzeiro, hein, Pedrinho? Hoje tem Cruzeiro, hein? Palpite pro jogo de hoje. A gente já falou já, né? Sábado, sexta passada, eu não lembro o que eu tinha falado. Já, desculpa. Falei 1x0? Eu acho que eu falei 1x0. Jogo dificílimo hoje, muito difícil. Bom, uma rodada de merda pro Cruzeiro, né? Você só tem a perder. Se ganhar, fica do jeito que já tava. Empate é ruim, derrota nem se fala. Cruzeiro com 3 desfalques, sem Christian, sem Romero, sem Kaique. Então vamos ver. Ele deve de Eduardo e Matheus Henrique, Jonathan Jesus. Acho que é isso que ele vai fazer. Mas enfim, jogo dificílimo, mas o Cruzeiro vai ganhar, se Deus quiser. Hoje tem pós-jogo. Caião, Zambolino, tamo junto. E é isso. Aquele abraço, Pedrinho. Amanhã a gente vai falar muito do Cabuloso no jogo contra o Mirassol. Enfim, amanhã tem São Paulo na Libertadores. A gente vai falar muito disso também. Caião, aquele abraço, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazumaiabraça.cc, @CaioCapita, @PHAMoraes com 2 S no final. Como o Pedrinho já falou, hoje tem pós-jogo, então vai lá dar uma moral. Se o Cruzeiro perder, vai lá muito pra tirar sarro dele. Se ganhar, dá uma moral pra ele também, o nosso parceiro. Curte e compartilha com os amigos pro Pedrinho crescer cada vez mais, hein? Amanhã estamos de volta, a semana só tá começando. Uma excelente semana com a vitória do Vascão pra todo mundo, hein? Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.